respeito ao assassinato, ao homicídio brutal da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Eu acabo de receber cópia do inquérito policial, da manifestação do Ministério Público Federal e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um conjunto de documentos que montam a mais de 500 páginas impressas, e eu acabei de ler algumas partes mais importantes destes documentos, e eu queria, então, relatar ao público brasileiro os resultados a que chegamos até este momento. Eu quero dizer que este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país, com relação ao combate ao crime organizado. E aqui é preciso exaltar o grande e relevante papel da Polícia Federal, aqui representada pelo doutor Andrei Rodrigues, que irá nos coadjuvar em eventuais questões mais específicas que surgirem depois de minha fala e no momento das perguntas. Trabalho exitoso que foi auxiliado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão, eventualmente, a um relatório complementar da Polícia Federal, mas, nesse momento, os trabalhos foram dados como encerrados. É muito importante ressaltar o excelente trabalho, a rapidez decisória do ministro Alexandre de Moraes, que, ao receber a delação premiada ou a colaboração premiada de Rony Lessa, imediatamente depois de determinar ao seu juiz auxiliar que consultasse este suspeito, se confirmava ou não o depoimento feito na colaboração premiada, em poucos dias ele homologou esta colaboração premiada, que permitiu que a Polícia Federal concluísse o seu relatório e apresentasse as diligências que esperava fossem determinadas pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Ressalto também o excelente e proficiente trabalho do Ministério Público Federal, chefiado pelo procurador Dr. Paulo Gonet, que também exarou a sua manifestação no processo em pouquíssimos dias, e a Polícia Federal, de forma organizadíssima e muito eficiente, executou todas as medidas solicitadas e determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e que agora, em resumo, transmito às senhoras e aos senhores. Quais foram as medidas tomadas entre ontem e hoje, executadas a partir de 6 horas da manhã de hoje, domingo? Foram as prisões de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a prisão também de Chiquinho Brazão, deputado federal, a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-chefe do Departamento de Homicídio, e foram determinadas algumas medidas cautelares diversas da prisão,
não só com relação a esses 3 que se encontram já detidos em dependências da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas também foram alvo de medidas cautelares esses 3 presos e outras pessoas, quais sejam Érica Andrade, que é esposa de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages, delegado da Polícia Civil e ex-chefe do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barros, comissário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro. No que consistem estas medidas cautelares, basicamente? Elas consistiram em busca e apreensão nas casas, locais de trabalho, veículos, menos nas dependências do Congresso Nacional. Arresto de bens e valores, congelamento de contas bancárias, acesso ao conteúdo de dados em dispositivos eletrônicos, computadores, tablets, celulares, apreensão de documentos que foram encontrados nesses locais submetidos à busca e apreensão. Todos são obrigados, que foram objeto das medidas cautelares, a usar tornozeleiras eletrônicas, a entregarem seus respectivos passaportes. Estão proibidos de se comunicarem com os demais investigados. E os policiais suspeitos de envolvimento tiveram determinada a suspensão do exercício das respectivas funções públicas e também a suspensão da posse e do porte de armas. O que é que está acontecendo neste momento? Os presos estão no Rio de Janeiro, já foram submetidos no próprio Galeão, e ainda resta um que ainda não foi, ao exame no Instituto Médico Legal para a verificação de suas condições de saúde e condições físicas e eventualmente até mentais. Eles deverão chegar aqui em Brasília, num avião da Polícia Federal, por volta das 16h30, é possível que esse horário seja antecipado, e serão direcionados para o Presídio Federal de Brasília, onde se encontrarão à disposição da Justiça, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes já liberou o sigilo dessas investigações. As senhoras e os senhores têm, simultaneamente comigo, acesso a todos esses documentos na íntegra. Era o que me cumpria informar neste momento. Acho que são informações relevantes, representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada, e esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo, e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime, que ocorreu em fevereiro do ano passado, depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Então, isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapen, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e são
estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado. Muito obrigado, me coloco à disposição de algumas perguntas de caráter genérico. O doutor Andrei, que chama aqui para o meu lado também, poderá responder algumas questões mais específicas do inquérito, que, como disse, tem mais de 500 páginas, o conjunto de documentos que acabamos de rapidamente analisar. Boa tarde, colegas. Abriremos para 5 perguntas, iniciando com o Bruno Amâncio, da TV Bandeirantes. Senhores, boa tarde aos colegas. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Andrei.